Olá a todos. Hoje é terça-feira, 2 de setembro de 2025, e nosso amigo professor Marandi está de volta conosco. Bem-vindo de volta, professor. Olá, Nima. Muito obrigado pelo convite. Deixe-me começar com o que aconteceu durante a reunião na cúpula da OCS. Tivemos um encontro entre o presidente iraniano Masoud Pezeshkian e o presidente russo Vladimir Putin, no qual ele disse que o acordo entre o Irã e a União Econômica Eurasiana sobre livre comércio é mais um grande passo no desenvolvimento do nosso relacionamento, o que nós saudamos. Eu, pessoalmente, assumi o controle da implementação de todos os acordos firmados entre nossos países. Irã e Rússia, é claro, farão todo o possível para remover quaisquer obstáculos nesse caminho. Qual foi a natureza da reunião entre os dois presidentes e sobre o que está falando o presidente do Irã? Bem, ao contrário do que muitas pessoas estão dizendo online, ou pelo menos algumas pessoas estão dizendo online, o presidente Pezeshkian tem buscado relações mais fortes com a Rússia e também com a China. Ele acabou de se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, e depois disso, se reuniu com um membro sênior do Comitê Permanente que é muito próximo do presidente Xi. Esta viagem tem sido uma oportunidade para ele dar seguimento aos acordos entre os diferentes lados, entre o Irã e diferentes países, sendo um deles, é claro, a Rússia sendo um parceiro fundamental do Irã. A reunião entre o presidente Pezeshkian e o presidente Putin durou cerca de 2 horas, o que é bastante tempo, levando em conta que todos têm uma agenda muito apertada. Exceto pelas reuniões extraordinariamente longas entre o presidente Putin e o presidente Xi, por razões óbvias, e o primeiro-ministro Modi, porque os membros da SCO, especialmente os chineses, que têm problemas históricos com a Índia, querem abraçá-lo e aproximá-lo para criar uma divisão maior entre a Índia e os Estados Unidos. Todos os líderes presentes tinham agendas muito apertadas. Mas a reunião de 2 horas entre o presidente Pezeshkian e o presidente Putin, na minha opinião, foi uma reunião substancial. Ambos pareciam muito satisfeitos com os resultados. O corredor de transporte norte-sul, claro, continua a se desenvolver, e os iranianos andam muito mais rapidamente do que antes para desenvolver o corredor a oeste do Mar Cáspio. Há muita terra que o governo iraniano precisa comprar para a ferrovia. E claro, isso é muito caro, porque parte dessa terra pertence a proprietários privados. Eles querem conseguir um bom preço, com certeza, e tenho certeza de que há, você sabe, muitos obstáculos, mas há progresso sendo feito. Esse acordo comercial que foi assinado vai tornar o movimento de mercadorias entre o Irã e esses Estados-membros muito mais prático e fácil. Acho que as tarifas foram removidas para uma grande parte dos produtos que estão sendo importados e exportados entre esses países membros. Então você tem isso, tem a Organização de Cooperação de Xangai e também tem o BRICS. O Irã está se integrando por meio de várias organizações com outros Estados-membros, tanto na Ásia quanto além. Professor, o que foi importante nesta cúpula foi a maneira como a Índia estava, de certa forma, tentando se aproximar da organização, especificamente da China e da Rússia. O senhor acha que a Índia está em um processo de transição do que esperava do Ocidente para o Oriente, e talvez substituindo o que buscava no Ocidente pelo que pode encontrar no Oriente? Bem, vemos que altos funcionários dos Estados Unidos continuam a falar mal dos indianos, e isso não vai ajudar. E eu acho que, pelo que vi na mídia indiana, que é única, a mídia indiana, se você de vez em quando der uma olhada, é muito diferente da de outros países. É bastante interessante. Mas você pode ver uma raiva muito visível em relação ao Trump, em relação aos Estados Unidos. E isso não é algo que vai ser apagado. Acho que houve uma mudança. Agora, até onde isso vai? O Trump vai recuar.
porque ele tem um longo histórico de recuar, como vimos. Mas isso, sabe, eu não sei. Mas esse foi um passo importante. I don't know, but this was a major step, and I personally think that the E eu, Shanghai pessoalmente, Organization acho que a reunião da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin este ano foi provavelmente um grande ponto de virada. Um grande ponto de virada. Provavelmente nos próximos anos, vamos olhar para trás e dizer que essa foi uma reunião muito importante. E a OCS também está evoluindo. Eu não tenho acompanhado tão de perto a reunião, embora eu tenha estado lá apenas uma semana para um programa na televisão chinesa. Nos últimos dias estive ocupado, pois a universidade está começando e temos todo tipo de coisa para fazer. A OCS está se parecendo cada vez mais com o BRICS. Ela deixou de ser apenas uma organização que lida com segurança para se tornar uma que trata de economia, comércio, relações culturais, relações acadêmicas e cooperação tecnológica em IA. E assim está se tornando algo muito diferente. It is becoming something very different, and I think that this is because of the behavior of the United States. E eu acho que isso se deve ao comportamento dos Estados Unidos, porque essa é uma mudança muito repentina. Se você comparar com a última cúpula, os temas dominantes são totalmente diferentes. Acho que isso é um sinal de que esses países, incluindo a Índia, sentem a necessidade de ter uma alternativa, que não podem permitir que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, tenha um monopólio sobre o sistema bancário internacional, ou controle sobre o sistema bancário internacional, e controle sobre outros aspectos da vida que impedem o crescimento em diferentes países, onde podem travar guerras sujas, guerras comerciais, e sair impunes disso. Trade wars and get away with it. I think that this is indeed a turning point. I think Acho que este é realmente um ponto de virada. A visita do primeiro-ministro indiano à China e a forma como os chineses o receberam, além das imagens em que Modi estava de pé e rindo com o presidente Putin e o presidente Xi, acredito que isso é altamente simbólico. E isso, claro, é obra de Trump. Assim como quase tudo que vimos nos últimos anos está realmente baseado em ou ligado a autogols do regime em Washington. Não é só o Trump. Biden e a Rússia e a China uma para os braços da outra. Assim como a presidente Ben, candidata Clinton, depois que perdeu a eleição. when she lost the election, she and her followers began the whole Russia. Ela e seus seguidores começaram toda a farsa do Russiagate e assim impediram Trump de se aproximar da Rússia ou de construir pontes com a Rússia. Mas também o próprio Trump prejudicou o relacionamento de forma imprudente. Então os Estados Unidos têm empurrado o Irã para mais perto da Rússia, a Rússia para mais perto do Irã e a China para mais perto da Rússia. Agora a Índia foi adicionada. E claro, temos que lembrar que o mesmo acontece com o Brasil. Ouvimos que os brasileiros querem realizar uma reunião extraordinária dos chefes de Estado dos países do BRICS. Não tenho certeza se será uma reunião online. Foi o que ouvi. Não acho que será presencial. That's what I heard. I don't think it's going to be in person, but I think that just shows that these countries are. Mas eu acho que isso só mostra que esses países estão cada vez mais preocupados com os Estados Unidos. E temos que lembrar, Nima, que há 22 ou 23 anos, o Irã era o inimigo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram do Irã seu inimigo. Chamaram-no de eixo do mal, certo? E basicamente, o Irã era o cabeça desse eixo do mal. Mesmo que os outros dois países, um deles era o Iraque de Saddam Hussein, que não era amigo do Irã. Mas de qualquer forma, agora os Estados Unidos têm tantos inimigos e o Ocidente criou tantos inimigos para si mesmo que isso deu a países como o Irã muito espaço para manobrar. Naquela época, os países tinham medo de trabalhar com o Irã. China e Rússia, claro, sendo dois exemplos, eram muito mais fracos do que são hoje. O mesmo vale para a Índia. Being two examples, they were much weaker than today. The same is true with India. All countries across this global south were much weaker back then. Todos os países do sul global eram muito mais fracos naquela época. Foi exatamente assim que os Estados Unidos conseguiram aprovar as sanções das Nações Unidas contra o Irã em primeiro lugar. Naquele tempo, esses países eram mais fracos. Eles só conseguiram mudar a redação, mas não conseguiram bloquear os Estados Unidos. Assim, várias sanções da ONU foram impostas ao Irã em relação ao seu programa nuclear e militar.
Mas agora esses países se fortaleceram. Os Estados Unidos os antagonizaram. E por isso o Irã conseguiu construir relações muito fortes com esses diferentes países. A carta que foi emitida ontem, a Carta Conjunta de Rússia, Irã e China, afirmou que o mecanismo de snapback, que está sendo tentado pelos europeus, a tentativa de restabelecer as sanções. Sim, para restabelecer as sanções ou reativar as sanções da ONU contra o Irã. A carta de ontem afirmou que os 3 países não consideram isso legítimo. E isso é muito importante, porque, em primeiro lugar, na minha opinião, trazer de volta as sanções da ONU por meio do mecanismo de snapback, que foi um erro dos iranianos, permitirem em primeiro lugar. Eles não deveriam ter permitido que isso fosse incluído no acordo nuclear de 2015. Mas isso realmente não tem um grande impacto na economia iraniana. Tem um impacto muito pequeno, porque tudo que está nessas sanções da ONU já está sendo sancionado pelos Estados Unidos, e muito, muito, muito mais. As sanções de máxima pressão incluem essas sanções e tudo mais. Então, mesmo que essas sanções da ONU sejam reativadas, elas já foram impostas pelos americanos e pelos europeus. Mas até mesmo esse impacto muito limitado que isso terá sobre o Irã está sendo atenuado pelos russos e chineses, porque eles estão dizendo não. Os europeus estão fazendo mau uso desse mecanismo de snapback. Eles violaram o acordo nuclear, ao contrário do Irã. Eles foram infiéis ao acordo. E além disso, não estão usando o snapback de acordo com as disposições que existiam no acordo. Então isso é algo grande. Essa carta assinada pelo Irã, Rússia e China não recebeu muita atenção da mídia, mas é muito importante. E basicamente está dizendo que quando os Estados Unidos e os europeus declararem que as sanções da ONU foram restabelecidas, efetivamente os russos e chineses dirão que não, elas não foram restabelecidas. Professor Marandi, Professor Marandi, lembramos do comportamento dos europeus após o ataque israelense ao Irã. Em vez de condenarem Israel, eles estavam condenando o Irã. Disseram que foi um ataque preventivo ao Irã. Todas aquelas bobagens que já ouvimos deles. Mas quando se trata do retorno automático das sanções, você acha que ainda resta algo para os iranianos acreditarem em relação à Europa? Porque eu não sei como o Irã se sente em relação à Europa. Na verdade, acho que isso vai prejudicar a Europa mais do que qualquer outro. Porque, como eu disse, as sanções da ONU, se forem restabelecidas, já estão sendo implementadas pelos Estados Unidos e pelos europeus. E se os russos e os chineses nem sequer aceitarem isso, como disseram que não aceitarão, de acordo com esta carta, isso significa que até mesmo essas sanções não têm sentido. E tudo mais que foi sancionado vai muito além dessas sanções da ONU. Portanto, isso não vai trazer nenhuma mudança. Vai causar problemas psicológicos para o mercado iraniano nas próximas semanas. Quero dizer, não há dúvida de que haverá flutuação na moeda iraniana. Provavelmente vai se desvalorizar até certo ponto. E então, algumas semanas depois que o chamado mecanismo de snapback entrar em vigor, e de acordo com os Estados Unidos e europeus, as sanções forem restabelecidas. Por algumas semanas, provavelmente ainda haverá alguma flutuação com a moeda. Mas depois de um tempo, as pessoas vão perceber que isso não fez diferença alguma. Então, para o Irã, isso não terá um grande impacto. Terá um impacto psicológico por alguns meses, provavelmente. Mas é só isso. Mas para os europeus, essa é a última esperança de terem alguma influência em Teherã. Eles queimaram, estão queimando e vão queimar sua última ponte com o Irã. E isso é muito importante porque os tornará menos relevantes para a região, até mesmo para os aliados dos Estados na região, ou para os proxies dos Estados Unidos, como os países do Golfo Pérsico, que são basicamente proxies dos Estados Unidos, Catar, Emirados, Kuwait ou Jordânia, porque os europeus não terão mais nenhum vínculo especial com Teherã.
The JCPOA has always. O JCPOA sempre foi, nos últimos 10 anos, uma plataforma para que iranianos e europeus continuassem dialogando. Agora, se isso não existe mais, eles não têm status especial algum, nem mesmo para os americanos. Então, simplesmente se tornam menos importantes. Os europeus queimaram suas pontes com Teherã, queimaram suas pontes com os russos, queimaram suas pontes com os chineses. É isso que os tornou tão irrelevantes. Por isso você viu as imagens dos líderes europeus sentados como crianças em frente a Trump na Casa Branca, porque lhes falta importância no cenário global. Portanto, no futuro, a Europa não terá nenhum papel particular na relação entre o Ocidente e o Irã ou em relação à região. A Europa está fora da equação. Eles foram removidos. Eles vão manter apenas algumas embaixadas aqui. As pessoas vão tirar vistos, visitar a família, talvez fazer um pouco de comércio, o que provavelmente não será muito. Eles não têm muito a oferecer. E já existem tantas sanções de qualquer forma. A Europa está dando um tiro no próprio pé, mas eles não enxergam assim porque ainda são muito arrogantes. Eles ainda vivem no passado. Ainda acham que são o centro do mundo. Quando fui à China na semana passada, já estive em diferentes cidades da China, no sul, no norte e no centro do país, mas nunca tinha ido a Tianjin. Tianjin é muito mais avançada do que qualquer cidade europeia que já vi, ou qualquer cidade americana ou norte-americana que já vi. Então sabe o que o Ocidente tem a oferecer? Eles basicamente estão antagonizando todo mundo, estão se tornando menos significativos politicamente. Não são muito significativos economicamente. Então isso é apenas mais um incentivo para encorajar o Irã a focar mais na Organização de Cooperação de Xangai. Algumas pessoas no Irã, como você sabe e como seus espectadores sabem, especialmente entre os liberais, sempre tiveram a esperança de ter melhores relações com o Ocidente. Bem, eles estão perdendo essa esperança agora. E até mesmo eles, como estamos vendo, agora estão dizendo: precisamos repensar nossas políticas em relação à China, claro, à Rússia e, claro, aos países do sul global. Pessoas que nunca diziam isso antes passaram a dizer, especialmente desde a guerra, quando os europeus apoiaram Israel na guerra, quando a Agência Internacional de Energia Atômica mentiu para justificar a guerra e depois não condenou os israelenses, e quando os americanos estavam negociando, mas secretamente conspirando para atacar o Irã. Vimos liberais e conservadores na grande mídia, no establishment, todos apoiando a guerra. Isso criou um novo ambiente no Irã. E eu acho que a morte do JCPOA, algo que os europeus estão provocando, será a última ponte a desabar. E isso, de certa forma, vai libertar o Irã, porque então os iranianos vão dizer: ok, não temos mais nenhuma ponte, vamos focar no que temos. E a Organização de Cooperação de Xangai é um excelente formato para seguir essa política. Rothwari Spe, and waha wotu were asmi helashku and him. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei. Teremos que esperar para ver. Ainda não foi tomada uma decisão. O parlamento avançou com uma lei para que o Irã deixasse o TNP, mas o presidente do parlamento, acho que em um discurso que fez hoje no parlamento, basicamente disse que uma decisão está sendo tomada. Suponho que pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional. Acho que ele estava basicamente pedindo aos parlamentares para irem com mais calma. O que já temos é uma suspensão na cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Nós não trabalhamos mais com eles, não cooperamos mais com eles. Houve um mal-entendido. Algumas pessoas pensaram que o Irã recuou e permitiu a entrada de inspetores no país. Isso não é verdade. O que aconteceu foi que, se não me engano, 2 inspetores foram ao Irã, mas isso foi para o reator nuclear em Bushehr. O reator nuclear em Bushehr foi construído pelos russos, e eles estão construindo mais 2 unidades no reator nuclear. Então, eles estão expandindo o reator nuclear.
Os russos, como estão cooperando com a Agência Internacional de Energia Atômica, precisam ter seu trabalho no reator nuclear monitorado. Their work at the nuclear reactor has to be monitored. And so the Iranians allowed these E inspectors assim os iranianos permitiram que esses inspetores viessem ao Irã e fossem até Bushehr para monitorar o processo de reabastecimento. Portanto, isso tem a ver com a Rússia, não com o Irã. Como o reator é iraniano e está no Irã, eles vêm ao Irã. Mas em relação aos locais nucleares iranianos, locais que são exclusivamente iranianos, não há qualquer cooperação entre o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica. Então, seja o que for que aconteça, será um passo adiante. Não sei qual será esse passo. Se será diretamente com a Agência Internacional de Energia Atômica, mas algo vai acontecer lá. Acho que uma das principais preocupações por parte do Irã, Rússia e China era a situação entre Armênia e Azerbaijão. Ambos estavam na cúpula da OCS. O presidente iraniano também conversou com o presidente turco Erdogan sobre isso. Como você vê a forma como Rússia, China e Irã enxergam o que está acontecendo? Você acha que eles, imagino que separadamente, conversaram com esses países sobre a situação lá, considerando também a importância dessa região para a iniciativa do Cinturão e Rota? Bem, Rússia, Irã e China não estão satisfeitos. Alguns disseram que a China está satisfeita com isso, com algum tipo de acordo que seria efetivamente controlado pelos Estados Unidos. Mas esse não é o caso. Os chineses não querem que os Estados Unidos tenham qualquer controle sobre qualquer corredor que esteja ligado à iniciativa do Cinturão e Rota. Esse é o ponto principal. A iniciativa do Cinturão e Rota, que foi proposta pela China, começou após um artigo escrito pelo professor Wang Jisi, da Universidade de Pequim, um artigo chamado Marchando para o Oeste. Esse artigo foi uma resposta ao pivô para a Ásia do governo Obama. Basicamente, o que o artigo dizia era que se os Estados Unidos querem pivotar para a Ásia, nós deveríamos pivotar para o oeste da China, não para o Ocidente, no sentido de Estados Unidos e Europa. Not to the West, meaning the United States and Europe. And that means Central Asia, Southern Asia. Isso significa Ásia Central, Ásia Meridional, Ásia Ocidental, e a iniciativa do Cinturão e Rota realmente evolui a partir dessa ideia. Portanto, isso é uma resposta ao comportamento agressivo e às ações hostis dos Estados Unidos em relação à China. Eles querem ter redes atravessando a Ásia para comércio e negócios que não possam ser interrompidas pelos Estados Unidos e seus aliados, a fim de criar uma segurança melhor. Claro, a Organização de Cooperação de Xangai foi inicialmente criada mais como uma organização de segurança para complementar a ascensão da iniciativa do Cinturão e Rota e para fornecer segurança. Porque, novamente, o Ocidente tem apoiado o ISIS e a Al-Qaeda, como na Síria, como na Líbia, como no Afeganistão e em outros lugares, contra o Irã, contra o Iraque. Vemos esses terroristas assassinando pessoas na Rússia. Eles querem paz para que a ascensão da Ásia não seja interrompida pela OTAN. Obviamente, os chineses não querem que os americanos controlem nada relacionado à rede comercial asiática, pois isso poderia representar uma ameaça à segurança da China, do Irã, da Rússia e de todos os países que fazem parte da OCS e além. Os iranianos e russos, obviamente, também não querem isso, porque a Rússia está lutando contra o expansionismo da OTAN e o Irã está igualmente preocupado. Portanto, houve alguma resistência. Vemos que os russos bombardearam ativos na Ucrânia que pertencem à OTAN, causando enormes danos. Disseram-me que os danos chegaram a centenas de milhões de dólares, pelo menos algumas centenas de milhões. E então vimos pessoas sendo presas na Rússia ligadas à ANIF, pessoas do submundo russo. E claro, os iranianos também têm alertado o Azerbaijão, o regime do Azerbaijão, sobre adotar políticas que possam enfraquecer a soberania da Armênia. O presidente iraniano acabou de visitar a Armênia. Então, acho que cada vez mais teremos que esperar para ver o que acontece.
Os armênios deram garantia ao Irã. The Armenians have given Iranian assurances. The Iranians are developing their own route through Armenia. Os iranianos estão desenvolvendo sua própria rota através da Armênia, uma alternativa àquela na República do Azerbaijão, que passará pela Armênia e depois pela Geórgia, até o Mar Negro e também até a própria Rússia. Mas isso, você sabe, é algo que, ironicamente, está aproximando o Irã e a Rússia, e também aproximando Irã, Rússia e China. Porque qualquer coisa que tenha como objetivo fortalecer a presença da OTAN na Ásia Central ou na Ásia é algo que todos esses países veem com sensibilidade. E claro, Erdogan é OTAN. Ele é um aliado dos Estados Unidos. Ele nunca perseguiu uma política. Quero dizer, ao contrário do que alguns de seus apoiadores afirmam, ou do que algumas das atividades na Síria gostariam que pensássemos, ou do que seus aliados no Ocidente gostariam que pensássemos, as políticas dele ao longo desses anos estiveram alinhadas com as políticas de Washington. O que ele fez à Síria, a destruição da Síria, o massacre de centenas de milhares de sírios, esteve de acordo com a política da OTAN. E suas políticas no norte do Iraque e no Cáucaso também estão alinhadas com a política da OTAN. Então isso também vai preocupar a China. Portanto, não sei como isso vai se desenrolar, mas há uma crescente, digamos, sensibilidade em relação ao que está acontecendo entre a Armênia e os Estados Unidos, entre Irã, Rússia e China. Israel attacked Yemen and they killed the prime minister. Israel atacou o Iêmen e matou o primeiro-ministro do Iêmen junto com membros de seu gabinete. E quanto ao quanto de sofrimento eles podem causar ao Iêmen com esse tipo de atividade, eu não sei. Mas isso não significa nada. Não funciona. Mesmo aquelas pessoas que são a favor de Israel, que defendem Israel, não veem nenhum benefício resultante dessa ação. Qual é a mentalidade do governo Netanyahu, que realiza esse tipo de assassinato em outros países? Total indiferença em relação à vida dos árabes, das pessoas que não são escolhidas. Eles não se importam. O Ocidente também não. O Ocidente não se importaria se os israelenses bombardeassem Teherã hoje. Eles não se importam. Se amanhã de manhã soubermos que houve extensos ataques aéreos no Iraque, haverá alguma sanção? Alguém vai punir o regime israelense? Não. Se os israelenses bombardearem Beirute amanhã, extensivamente, se começarem outra guerra no Líbano, eles vão ser sancionados? Vão suspender o financiamento e o envio de armas? Não. O Ocidente não vai fazer isso. Então Israel pode fazer o que quiser. E o regime israelense é racista, e não é só o Netanyahu. E não são apenas seus aliados fanáticos. A esmagadora maioria das pessoas na Palestina ocupada, os sionistas, a esmagadora maioria deles apoia o genocídio. Pesquisa após pesquisa após pesquisa comprovou isso. E essas são pesquisas feitas por eles mesmos. Então, no caso do Iêmen, eles não mataram nenhuma das estruturas de comando e controle. Você sabe, pessoas que trabalham nessas estruturas de comando e controle. Eles não destruíram, digamos, nenhum conselho militar. Eles não mataram nenhum membro de um conselho militar. Era um governo civil. O primeiro-ministro, aliás, Nima, não é do norte do Iêmen. Ele é do sul do Iêmen. Provavelmente de Aden, não tenho certeza. Mas ele é do sul do Iêmen. Ele não é Houthi. Ele nem sequer é Zaidi. Ele é sunita. E isso, eu acho, reflete o fato de que o Iêmen e Ansarullah não são Houthis. Eles não são um grupo. Ansarullah é uma organização política que abrange todo o Iêmen, sendo apoiada em todo o país e agora em todo o mundo. Pessoas da região e além veem o Ansarullah como heróis. E o assassinato dessas pessoas, acredito, só vai aproximar ainda mais o povo do Iêmen. O sangue do primeiro-ministro e de seus ministros foi derramado em prol da Palestina. Isso não terá nenhum impacto nas capacidades militares do Iêmen. Pelo contrário, vai unir ainda mais o país. Essas pessoas, é claro, serão destituídas. Assim como no Irã, quando assassinaram comandantes militares, vimos novos comandantes assumirem seus lugares.
e em poucas horas o Irã já estava retaliando. And within hours, Iran was retaliating. So I think the Israeli regime is miscalculating. Então, eu acho que o regime israelense está cometendo um erro de cálculo. Já disse isso várias vezes. Acho que o regime israelense está apenas cometendo um erro de cálculo atrás do outro. Se o regime israelense, embora sinistro, fosse sensato, teria encerrado esse genocídio em dezembro de 2023, no máximo, mesmo antes da queixa da África do Sul ao CIJ. Naquela época, o CIJ basicamente disse que isso é muito possivelmente um genocídio, quase 2 anos atrás. Se os israelenses tivessem encerrado esse genocídio naquela época, a mídia ocidental ainda estava mentindo sobre decapitações, estupros e tudo mais. E eles teriam tido a simpatia das pessoas no Ocidente, que não saberiam a verdade. E eles poderiam ter dito, nós punimos o Hamas, a Jihad Islâmica e outros aliados que eles têm em Gaza. E poderiam ter dito, nós vencemos. Acho que nessas circunstâncias poderia-se argumentar que os israelenses teriam vencido, apesar das perdas que sofreram em 7 de outubro e nas semanas seguintes. Mas agora acho que é simplesmente uma derrota. O regime está se tornando mais desprezado e está mostrando isso a todos na região. E é realmente interessante que o Ocidente nem se importe que o primeiro-ministro do Iêmen foi assassinado na capital, junto com seu gabinete civil, ministro das estradas, ministro da educação. Essas foram as pessoas que foram assassinadas. Eles não se importam porque, para eles, nós também não valemos nada, como eu disse antes. Somos todos Amaleque. Mas as pessoas na região percebem, e as pessoas no Iêmen percebem, e muitas pessoas no sul global vão perceber. Então isso é apenas mais uma evidência que mostra que Israel não pode permanecer nesta região. Esta região não pode ter um Israel. Sempre será uma fonte de instabilidade, sempre será uma fonte de perigo. E supremacismo, de Karkskij, será de Foutsinitever Candidates que se derem nefor. O que você acha do que está acontecendo no Iraque, considerando que os Estados Unidos estão movendo seus recursos e, de alguma forma, suas armas em direção às áreas turcas? Do que se trata isso? Vamos ver, eles estão se preparando para um novo ataque israelense ao Irã? Não tenho certeza se isso está diretamente relacionado a algum ataque israelense ao Irã, mas acredito que está mais ligado à possibilidade de ressurgimento do ISIS e à promoção de instabilidade no Iraque. Os Estados Unidos e os europeus sempre quiseram, em consonância com as necessidades do regime sionista, enfraquecer a região. E a melhor maneira de enfraquecer a região é a fragmentação. O Iraque é um lugar com uma população muito grande. É um país rico por causa de seus recursos naturais. E isso, claro, como você sabe, neste momento o Iraque está produzindo muito petróleo. Suas relações crescentes com a China e países asiáticos são evidentes para todos. Um Iraque forte não é do interesse do regime israelense, obviamente, e portanto não é do interesse das elites do Ocidente. Então, acredito que os americanos estão conspirando para enfraquecer o governo central do Iraque. Eles estão pressionando muito o governo para enfraquecer as forças de mobilização popular, se não dissolvê-las completamente. Há uma grande disputa acontecendo agora e muita pressão sendo imposta pelos americanos sobre os iraquianos. E claro, sabemos que as forças de mobilização popular foram fundamentais para a derrota do ISIS. Quando o ISIS estava prestes a tomar todo o Iraque, quando Bagdá estava à beira do colapso, assim como Erbil, os iranianos, o Hezbollah e as recém-formadas forças de mobilização popular começaram a empurrar os terroristas de volta. Então, o que os americanos gostariam de ver é um Iraque instável. E eu acho que isso tem mais a ver com isso do que qualquer outra coisa, porque em outra guerra entre Irã e Israel, ou em futuros ataques, as forças terrestres americanas terão um papel muito pequeno a desempenhar.
unless, of course, A menos, é claro, que a guerra se expanda e o povo do Iraque se levante. Mas eu acho que basicamente a guerra seria de mísseis iranianos e israelenses e drones indo e voltando sobre o Iraque e a Síria. O que é mais importante do que as bases americanas no Iraque são as bases americanas na Turquia, que são fundamentais, e as bases americanas no Golfo Pérsico. Todas são bases-chave usadas para ajudar o regime israelense, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É muito triste ver como os regimes do Golfo Pérsico estão basicamente ajudando o regime israelense e os americanos, assim como o governo da Turquia, por meio de sua cooperação, por meio de comércio, negócios, cooperação militar. Eles estão ajudando direta e indiretamente esse regime israelense. they are directly and indirectly helping the Israeli regime. There's some, I would say, Há alguns, eu diria que você poderia chamar de movimentos silenciosos, entre aspas, mas eles não são silenciosos. Eles são tão grandes e tão massivos, na minha opinião. Um deles está acontecendo no Bahrein. Os protestos contra o governo no Bahrein. As pessoas não estão satisfeitas com a situação. Você acha que esse tipo de movimento vai crescer de alguma forma no Oriente Médio, com as pessoas saindo às ruas e se expressando? Well, people in Bahrain are very angry that the regime Bem, as pessoas no Bahrein estão muito irritadas, porque o regime mantém relações abertas com os israelenses e está expandindo esse relacionamento. E os protestos, é claro, são direcionados ao fato de que o regime está tão profundamente envolvido, comprometido com os Estados Unidos e com o bloco ocidental, em um momento em que esse genocídio está acontecendo, está em andamento. Mas eu não sei como isso vai terminar, porque os sauditas, o que eles fizeram no passado, foi trazer forças e ajudar a reprimir o povo do Bahrein, e o Ocidente sempre apoiou ao povo do Bahrein. Quando houve uma revolução no Bahrein, o Ocidente ficou assistindo e apoiou a repressão da população. No entanto, não sabemos o que vai acontecer nos próximos meses nessa região, porque a região está cheia de ditaduras, ditaduras familiares. the region is full of dictatorships, family dictatorships, and E as pessoas nesses países, suas opiniões estão em desacordo com as desses líderes. Mas é só porque são estados policiais que elas não podem se expressar. E vimos como, durante a Primavera Árabe, de repente as pessoas se revoltaram. E o que o Ocidente fez foi, junto com essas ditaduras no Golfo Pérsico, Fatah, os sauditas, os emiradenses e outros, organizar uma contra-revolução. Então, enquanto as pessoas queriam liberdade e dignidade, eles impulsionaram, foram e derrubaram a Líbia. E então, no fim, vimos a guerra suja na Síria. Mas todas as outras ditaduras acabaram sendo preservadas. Todas as ditaduras do campo americano foram preservadas pela tolice de algumas pessoas que achavam que apoiar a política ocidental nessa região lhes traria algum benefício. Pessoas dessa região. Algumas pessoas que apoiaram a guerra suja na Síria ou na Líbia estavam basicamente ajudando os israelenses, ainda que inconscientemente. Então eu acho que o que estamos vendo no Bahrein é algo com o qual o Ocidente deveria se preocupar. É algo com o qual essas ditaduras deveriam se preocupar, porque em algum momento alguém pode tomar uma atitude ou fazer algo que desencadeie outros movimentos. Então as coisas podem rapidamente sair do controle. Foi isso que aconteceu durante a Primavera Árabe. Foi isso que aconteceu na Tunísia. E isso levou aos eventos no Egito. Hoje as coisas estão muito piores do que naquela época. Agora mesmo, há poucas horas, eles assassinaram várias crianças que estavam esperando por água em Gaza. É isso que estamos vendo dia e noite. E em algum momento, eu acho que as coisas vão explodir. E quando isso acontecer, acho que o Ocidente vai estar em grandes apuros nessa região. Professor Marandi, o ataque ao Irã, o ataque israelense ao Irã, você acha que isso mudou a mentalidade iraniana em relação a como eles devem se comportar? Como devem decidir sobre políticas e as políticas imediatas do governo, especialmente em termos de autodefesa? Agora temos um novo conselho no Irã,
um conselho de defesa, que trabalha com o Conselho de Segurança do Irã e está sob seu controle. O que o Irã aprendeu com o ataque israelense e quão preparado o Irã está para se defender ou para mudar sua mentalidade em resposta a qualquer novo ataque ao Irã. Acho que houve uma grande mudança dentro do Irã. Em primeiro lugar, entre o público iraniano, há um ceticismo em relação ao Ocidente, que é muito maior do que antes da guerra, e agora abrange novas partes da sociedade. Os liberais, como eu estava dizendo, muitas pessoas que são liberais e orientadas para o Ocidente, esse ceticismo aumentou entre eles. Acho isso muito importante. Os iranianos viram que seus mísseis e drones foram muito eficazes e por isso vão investir mais nisso. Provavelmente também vão investir em defesas aéreas de diferentes tipos, porque não se trata apenas de antiaéreas. As aeronaves israelenses não sobrevoaram o Irã. Eles dispararam mísseis a partir do Iraque e seus drones entraram no Irã. Eles terão que criar um mecanismo de defesa aérea que lide com a realidade da Guerra de 12 dias. Haverá mais gastos militares, obviamente. O governo e as Forças Armadas estão se reestruturando. Você mencionou o Conselho de Defesa dentro do Conselho Supremo de Segurança Nacional. É um conselho menor, então as decisões serão tomadas com mais facilidade e mantidas em segredo, pois menos pessoas estarão envolvidas. Os militares estão se reestruturando para corrigir as deficiências que enfrentaram durante a guerra, e o próprio governo também. Ativos importantes serão localizados em lugares mais seguros e as fraquezas que os militares tinham serão corrigidas. Claro, as falhas de inteligência também serão tratadas. Temos que ter em mente que o regime israelense fez isso, eles fizeram. Atacaram com toda a força, porque o objetivo deles era derrubar o Estado. E assim deram o seu melhor golpe. Eles falharam, é claro, como eu tinha certeza que falhariam, e como acho que muitos tinham certeza que falhariam, embora o Ocidente, por algum motivo, esteja surpreso com esse fracasso. Isso só mostra o quanto eles sabem pouco sobre o Irã, como suas informações são passadas por pessoas que nada sabem, ou por pessoas que dizem o que acham que o Ocidente quer ouvir para receber seus salários. Mais o segundo caso. Sim, claro. Esses chamados iranianos que trabalham com o Ocidente dizem o que precisa ser dito. Mas, de qualquer forma, os iranianos não mostraram ou não usaram seus mísseis mais avançados. Agora eles têm mísseis ainda mais avançados. Então, se houver uma segunda rodada, o que é bastante plausível, o que é bastante possível, acho que será pior para os israelenses. Mas alguns dos seus telespectadores podem perguntar, então por que eles fariam isso? E isso volta ao que eu estava dizendo antes. O regime israelense não está agindo de forma racional. Parte disso é por causa da coalizão de Netanyahu, parte é por causa da ideologia do sionismo, e parte é por causa dos problemas pessoais do próprio Netanyahu. Ele precisa dessas guerras, mesmo que, na minha opinião, isso esteja destruindo o regime israelense. E pode destruir outros regimes. Você mencionou o Bahrein. Eles vão reprimir o povo do Bahrein, obviamente por enquanto, mas as pessoas estão indignadas. Olhe para a flotilha agora no Mediterrâneo. Pessoas em todo o mundo árabe e também na Turquia estão dizendo para si mesmas, nossos governos não fazem nada. Continuam mantendo embaixadas, ou fazem comércio, ou transportam petróleo. No entanto, pessoas na Europa e pessoas da Malásia e de outros lugares estão fazendo muito mais do que nossos governos para salvar o povo de Gaza. O que é absolutamente verdade. Especialmente para as pessoas da região, é insanity o que é de fora. Por quê? Porque é a região deles. Eles veem isso dia e noite. Está nas notícias. Eles veem palestinos falando, ouvem seus gritos em árabe e entendem exatamente o que estão dizendo. Então eles percebem isso mais do que qualquer outra pessoa.
Mas também veem que pessoas de fora do mundo árabe e da Turquia estão fazendo muito mais do que seus próprios governos. E isso, eu acho, vai tornar as coisas mais difíceis para esses regimes. Então Netanyahu está brincando com fogo. Ele está enfraquecendo o regime. Ele deslegitimou o regime aos olhos de tantas pessoas ao redor do mundo. Mas ele também criou fúria em todo o mundo, e especialmente nesta região, com as ditaduras familiares que podem sair do controle. Na sua opinião, quem é capaz de pôr fim a essa fome, ao genocídio em Gaza? Quem pode exercer pressão sobre isso? Você sabe, muita gente está dizendo que é o Irã e o eixo da resistência. E o Irã está fazendo tudo o que pode. O fato de o Hamas, a Jihad Islâmica e outros grupos ainda conseguirem lutar depois de 2 anos é porque estão recebendo assistência. É porque estão recebendo máquinas, apoio financeiro, armas e outras capacidades por meio de túneis que vão muito além de Gaza e assim por diante, o que obviamente não é barato. É muito caro. E claro, o Irã está sob sanções. O Irã está apoiando o Ansar Allah, as forças armadas do Iêmen e a resistência no Líbano. É um fardo pesado. E também você sabe, o Irã precisa estar atento, porque durante a guerra que os israelenses estavam travando contra o Irã, isso também era uma conspiração regional contra o país. Eles esperavam que o Irã fosse enfraquecido e que forças estrangeiras tirassem proveito disso. Então o Irã precisa permanecer forte. Ele precisa ser capaz de ser forte na vizinhança e, ao mesmo tempo, resistir ao regime israelense para ajudar a enfraquecer esse regime. Esses outros países da região não estão buscando enfraquecer o regime israelense. Isso é um fato. Nenhum desses países no Golfo Pérsico está buscando enfraquecer o regime israelense. O Catar não está buscando enfraquecer o regime israelense. O Catar é um ativo dos Estados Unidos. A Al Jazeera é apenas um canal de TV que demonstra simpatia pelos palestinos em Gaza, mas nunca apoia a resistência. A base dos Estados lá tem sido usada contra o Ansar Allah no Iêmen, tem sido usada contra o Irã, e a Turquia tem cooperado com o regime israelense na Síria há 14 anos, e agora eles estão disputando território. E claro, os israelenses vão levar vantagem, porque a Turquia enfraqueceu a resistência. Eles ajudaram os israelenses, e agora os israelenses têm a vantagem. A Turquia quer partes da Síria para si. Bem, Turquia, quero dizer Erdogan. E Netanyahu tem sua própria visão para o futuro da região. E claro, Erdogan nunca tornou a Turquia forte. A economia dele é completamente dependente do Ocidente. Vimos isso quando ele prendeu um pastor anos atrás, um pastor americano. Trump, durante seu primeiro mandato, ameaçou a Turquia e Erdogan se ajoelhou e entregou o pastor. O Irã está sob sanções de máxima pressão, mas Erdogan foi apenas ameaçado e fez o que mandaram. Então o Irã está nessa vizinhança. Esses países não vão ajudar o Irã, eles vão agir contra o Irã. Você viu a República do Azerbaijão, a ditadura familiar dos Aliyev. Ele não vai cooperar com o Irã, vai cooperar com Israel contra o Irã. Os países do Golfo Pérsico vão agir contra o Irã. A Turquia, infelizmente, sob Erdogan, contra o Irã. Então o Irã precisa fazer esse jogo de equilíbrio, apoiar a resistência, atacar duramente o regime israelense, mas ao mesmo tempo não se expor a nenhuma ameaça que possa ser provocada por esses regimes regionais. Infelizmente, o eixo da resistência está sozinho na luta contra o regime israelense. Eles são heróicos, seja o Hezbollah, seja a resistência iraquiana e, claro, o Irã. Mas estão enfrentando uma força muito maior. Eles têm apoio popular em todo o mundo. Vemos a flotilha, querem libertar o povo palestino. Vemos pesquisas em todo o mundo. Vemos pessoas boicotando empresas americanas, empresas europeias, que estão ajudando o regime israelense. Vemos isso em todo o mundo. Mas essas ditaduras na região, e o regime de Erdogan e o regime de Aliyev, não vão ajudar o eixo da resistência. Eles estão fazendo exatamente o oposto.
I think before wrapping up, it's good to talk about Hezbollah and the Acho que, situation with Hezbollah. antes de encerrar, é bom falar sobre o Hezbollah e a situação do Hezbollah. Depois de todo aquele sofrimento, eu diria que o assassinato de Sayed Hassan Nasrallah foi algo grande. Ninguém pode ignorar o quão significativo isso foi. Como você vê o Hezbollah hoje? Porque não se trata apenas da perda do líder do Hezbollah, do comandante do Hezbollah. Também é sobre a pressão que o Ocidente está tentando exercer sobre o Hezbollah neste momento. Como você enxerga o Hezbollah hoje? How do you find Hezbollah Yeah. today? Yes, the difference between Hezbollah and Hamas. Sim, a diferença entre o Hezbollah, o Hamas e o Ansar Allah é que o Hezbollah não controla seu próprio território. O Hamas e seus aliados controlam Gaza. Mesmo agora, nas áreas que controlam, eles as controlam debaixo da terra. Eles vêm construindo essa rede há muitos anos. O Ansar Allah no Iêmen controla a capital. Eles controlam a maioria das áreas importantes do Iêmen. Os mercenários da Arábia Saudita e dos Emirados controlam partes menores. E então há o deserto, que não é densamente povoado, então o Ansar Allah o controla. O Líbano não é assim. Com o Hezbollah, você tem uma vila que é simpática à resistência. Hezbollah, you have one village that's sympathetic to the resistance. The next village you have Na próxima vila, há pessoas afiliadas às forças libanesas, os fascistas que realizaram o massacre de Sabra e Shatila, matando 3.000 pessoas em 1982 ao lado do regime israelense. Existem aliados do regime israelense no Líbano, e eles ocupam cargos-chave e têm relações muito próximas com as embaixadas ocidentais. Então você tem dezenas de embaixadas ocidentais, e também esses regimes que mencionei na região. Os sauditas. Os sauditas estão fazendo o possível para minar a resistência no Líbano. Eles estão profundamente envolvidos no que está acontecendo agora no Líbano. Além disso, a Turquia sob Erdogan minou a resistência à sua própria maneira. Os sauditas estão fazendo isso do jeito deles. Eles estão totalmente envolvidos. O foco deles é contra a resistência, não contra Israel. Então, neste momento, você vê Jolani ou Al-Sharq repetidamente dizendo aos israelenses e a todos que quiserem ouvir que eles são contra o Hezbollah. Mas eles não são contra Israel. Eles estão tentando fazer um acordo com Israel. Estão tentando normalizar as relações, algo que o governo anterior jamais teria feito. Assim, o Hezbollah é sendo cercado por essa coalizão. Os takfiris, os sionistas e as facções afiliadas ao Ocidente dentro do Líbano. O Hezbollah sempre teve esse problema. Isso não é novidade. So Hezbollah has always had this problem. This is not new. So they have to fight under those circumstances. Então eles têm que lutar nessas circunstâncias. Eles têm que resistir nessas circunstâncias. Segundo as pesquisas, a maioria dos libaneses apoia a resistência. E isso inclui muçulmanos, xiitas e sunitas, cristãos e drusos. A maioria apoia a resistência. E as recentes eleições locais também indicam isso. Mas eles estão enfrentando uma força muito poderosa. Eles estão enfrentando a riqueza do petróleo, a riqueza do gás. Eles estão enfrentando a OTAN. Eles estão enfrentando basicamente 50, 60 países que estão trabalhando juntos contra a resistência. É muito mais difícil do que a situação, não agora em Gaza, mas antes de 7 de outubro. Em Gaza, o Hamas controlava todo o território. Eles podiam construir sua infraestrutura e mantê-la em segredo. Eles eram os que estavam no controle. E Sadr Allah também. Eles controlam aquelas terras. Mas não há nenhum lugar no Líbano onde o Hezbollah possa dizer: este é território do Hezbollah e ninguém mais está aqui. É um país onde os inimigos do Hezbollah existem em toda parte e as agências de inteligência ocidentais os apoiam. Mas o Hezbollah continua forte, está se preparando para a guerra e, pelo que entendo, está se preparando para a nova geração de guerras. A guerra mais avançada que estamos vendo evoluir no mundo de hoje, com IA e novas tecnologias. Não tenho dúvida de que se o regime israelense lançar outro ataque contra o Líbano, eles não vencerão. E isso será por causa do Hezbollah. Temos que ter em mente que os americanos e os europeus nunca vão permitir que as forças armadas libanesas defendam o Líbano,
O Líbano não tem defesas aéreas. Por quê? Porque os americanos e os europeus não deixam que eles tenham. Eles não têm meios militares para proteger o país contra o regime israelense. Isso intencional. Então, se conseguirem desarmar o Hezbollah, é só para que os israelenses possam fazer o que quiserem. Eles querem um Líbano fraco, uma Síria fraca, uma Jordânia fraca, um Egito fraco, um Iraque fraco, uma Arábia Saudita fraca e assim por diante, para que Israel possa dominar. E agora sabemos que Netanyahu disse abertamente, algo que sempre soubemos, mas que agora ele está dizendo abertamente, que eles estão buscando um grande Israel. Acho que o que o Hezbollah está tentando fazer é evitar atritos internos com o governo também, porque essas forças estão tentando criar caos no Líbano e talvez até matar pessoas. Mas o Hezbollah está fazendo tudo ao seu alcance para evitar isso. Lembre-se, esses takfiris salafistas e wahhabistas, desde o início, foram ferramentas da OTAN e de seus apoiadores, financiados no Ocidente e em outros lugares, financiados por ditaduras no Golfo Pérsico, ditaduras ricas em gás, ditaduras ricas em petróleo, e seus aliados em outros lugares. Eles sempre foram instrumentos do Ocidente. Todos os ataques, toda a destruição, a derrubada da Líbia foi realizada com a ajuda do Catar e com a ajuda da Al-Qaeda. O atentado de Manchester, o jovem que matou todas aquelas crianças inocentes, ele era afiliado a esses extremistas. Então, às vezes, essas coisas acontecem, mas, em geral, eles controlam essas organizações. Eles controlam esses terroristas. É assim que tem sido o tempo todo. É por isso que os israelenses estão apoiando o ISIS e Al-Qaeda na Síria. É por isso que, como esperávamos, Shara ia fazer um acordo com os israelenses, porque ele é o homem deles. Ele é, você sabe, do Catar e membro da OTAN, e eles nunca vão fazer nada nesta região que seja contra a política externa dos Estados Unidos. Eles não vão fazer isso. E qual é a política externa dos Estados Unidos? É a política externa de Israel. Na nossa região, política externa dos Estados Unidos significa política externa de Israel. O Catar nunca vai tomar uma atitude contra os Estados Unidos. Erdogan nunca vai tomar uma atitude contra os Estados Unidos. Nem qualquer um desses outros governos da região, enquanto as mesmas pessoas que vemos estiverem no poder. O mais impressionante é que eles estão nas mesmas pessoas, wahhabitas e salafins, para mostrar isto é o Islã, é isso que está acontecendo no Reino Unido. Não, quero dizer, as mesmas pessoas loucas que eles apoiam, eles usam para dizer, olhem, esses são os muçulmanos. Não, esses são os seus muçulmanos. Essas são as pessoas que vocês vêm apoiando. E olhem agora na Síria, eles não atiram uma única bala nos soldados israelenses que estão ocupando grandes partes do país, mas matam cristãos, matam alauítas, matam drusos. E esse sempre foi o plano. Por que eles apoiaram essas pessoas na Síria? Por que deram prioridade a eles, em vez do chamado Exército Sírio Livre? Porque quando chegarem ao poder, vão ajudar a Síria a implodir, porque são as pessoas mais intolerantes que existem. São como sionistas. Veem os outros como lixo. Então vão marginalizar os alauítas, vão marginalizar os cristãos, vão marginalizar os curdos, vão marginalizar os drusos. E aonde isso leva? A implosão. Isso é a balcanização. Esse sempre foi o plano. Exatamente. Muito obrigado, professor Marandi, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. É sempre o mesmo honor, Simon. Muito obrigado por me receber.